Boa tarde a todos, eu sou a professora Alessandra Honorata e vim aqui contar um pouco da minha trajetória como educadora e contadora de história, escritora e poetisa para vocês. Primeiro eu gostaria de falar como eu conheci meu amigo Paulo Carvalho. A nossa amiga Tânia, ela colocou um anúncio no Facebook para quem quisesse participar do Poesine com uma poesia. E aí eu mandei a minha poesia, fiquei muito feliz que ela foi aceita e foi impressa nesse fanzine Poesine. Essa poesia foi uma homenagem que eu fiz à minha professora Cecília Goulart, né? E aí eu vim no lançamento do fanzine e tive a oportunidade de conhecer meu amigo Paulo de Carvalho pessoalmente. E depois, através dessa parceria, nós fizemos meu mais recente livrinho que foi publicado, que foi o Diário de uma Professora, que é uma homenagem que eu faço aos alunos da creche Casa da Criança de Noan, onde eu desenvolvi meu projeto de pesquisa para o mestrado, onde eu faço uma homenagem em forma de poesia para todas as crianças que fazem parte desse projeto. E no final do livro também eu trago duas poesias de autoria de dois alunos meus da escola Osvaldo Lima, professor Osvaldo Lima Rodrigues, que é a escola onde eu trabalho atualmente no município de Maricá como professora. Neste ano eu estou lecionando para 2 turminhas de alfabetização. E para lembrar que esse livrinho ele ficou em exposição na Feira Literária de Maricá nesse ano de 2018, acompanhado com um livro de tecido, que da mesma forma que tem ele impresso aqui, tem em forma de tecido. Não está aqui no momento porque ele está com uma artesã também lá do município que está confeccionando e registrando de forma artesanal essa história. E agora eu gostaria de contar um pouquinho para vocês da minha formação profissional, da minha paixão pela arte de educar, de ensinar, como tudo começou, né? Então, eu costumo dizer essa frase aqui, olha: da vara o giz, do chão o quadro, na escola, na creche, na universidade, na comunidade, a trajetória de uma educadora em um breve relato. Por quê? Eu entendo assim meu trabalho como educadora não só um trabalho dentro da sala de aula na escola, mas em outros espaços também da sociedade, né? Eu vejo meu trabalho como educadora na comunidade, principalmente no trabalho que eu faço como contação de história. E me formei, né, em professora, né, do primeiro segmento, e a primeira escola que eu trabalhei foi o Centro Educacional Marçal em Guaxindiba, na minha comunidade de Guaxindiba, onde eu nasci e fui criada. E eu trabalhei lá com a Vera e nós juntas desenvolvemos várias ações comunitárias no bairro. E na época, logo assim que eu consegui trabalhar com ela, a primeira escola que eu trabalhei, eu consegui também participar em forma de contrato em São Gonçalo do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então eu fazia uma parceria com a Vera. Falei: Vera, me preste umas fantasias, materiais aí da escola, porque lá no projeto a gente não tem muito material para trabalhar. E a Vera me emprestou algumas fantasias que estão comigo até hoje e que eu nunca mais devolvi para a Vera. E a Vera, minha primeira patroa, né, sempre sendo minha parceira nessas atividades. E aí eu consegui entrar na universidade pública, né, graças a Deus me formei em pedagogia pela UF. E quando eu recebi essa oportunidade, eu falei assim: gente, eu não posso vir de Guaxindiba para cá, ter acesso a esse universo aqui e não compartilhar isso com a minha comunidade, porque eu sei que nem todo mundo teve a mesma oportunidade que eu. A faculdade ela é pública, mas ela ainda não tem sido para todos. Então eu tenho que dar um jeito de retornar isso para a minha comunidade, né? Eu tenho que dar esse retorno. E qual foi o caminho que eu encontrei? Fazer a minha monografia de conclusão do curso de pedagogia, a monografia da conclusão do curso de pedagogia sobre o meu bairro Guaxindiba. Aí algumas pessoas falam assim: mas você vai escrever, você está se formando em pedagogia, não é curso de história, e você vai fazer a monografia sobre o bairro Guaxindiba? Eu falei assim: vou.
E eu encontrei um caminho dentro da educação, que é a educação patrimonial, né? E através desse caminho eu consegui fazer minha monografia sobre o bairro Guaxindiba, com base nos princípios da educação patrimonial. Agradeço a orientadora desse trabalho, a professora Lígia Segala, que abraçou essa ideia, esse projeto, né, junto comigo, e abraçou essa causa. E aí, quando eu comecei a pensar na monografia, a princípio, assim, eu fiquei com muito medo, assim, quando fala monografia a gente fica até nervosa, né? Mas eu queria que essa monografia, ela não fosse um livro que ficasse guardado numa gaveta, entendeu? Eu queria que minha monografia tivesse um uso social, fosse algo que desse sentido para a minha formação e esse retorno para a minha comunidade. E aí, eu fiquei com tanto medo de fazer a monografia que eu fiz uma poesia sobre monografia. Que eu sou um pouco assim, tento resolver meus medos, meus problemas, assim, através da poesia, porque eu acho que a poesia sempre torna tudo mais suave, mais bonito. E eu vou ler essa poesia para vocês sobre a monografia. Monografia. Quero calor e emoção em minha monografia. Não quero que esta se limite apenas à transcrição de algumas letras frias e vazias. Quero fogo, uso social, que não se imortalize dentro de uma gaveta ou se petrifique numa prateleira, que não seja minha, que seja de todos, para todos, principalmente para aqueles personagens que protagonizam a vivência do contexto sócio-histórico-político no qual estamos inseridos, que tenha vida, imagem, movimento, criação, acalento, formação e construção, calor para a educação. Então, assim, essa poesia foi como se fosse uma profecia, porque foi realmente isso que aconteceu, né? A escrita, ela se tornou real, ela ficou prática. Então, o que eu fiz? Qual foi a ideia que eu tive? Eu escrevi a minha história de vida, vivida no bairro Guaxindiba até os 6 anos, e foi essa história aqui, ó. Um olhar pela janela do meu lugar de memória. E aí eu tive a ideia de ir às escolas, contar essa história para as crianças, para saber o que elas conheciam da história do seu bairro, né? E quando eu comecei a contar, quando eu comecei a visitar a escola para contar, eu contei na escola da Vera, que é o Centro Educacional Massal, e a Escola Municipal de Guaxindiba, uma escola particular e uma pública. E eu ouvia das crianças assim: tia Alessandra, a nossa comunidade, o nosso bairro, está da mesma forma de quando a senhora era criança aqui. Não mudou nada, né? Tá a mesma coisa. O que a gente pode fazer para mudar? Aí eu falei assim, mas o que vocês queriam que mudasse? E elas falaram assim, a gente não tem um lugar para brincar, para se divertir. Não temos nenhum lugar para brincar, porque nessa história eu falo que minhas brincadeiras eram no cano furado, no chafariz, tomando água, né? Nos trilhos de trem, né? Debaixo das amendoeiras, na estação de trem, fazendo paçoquinha de amêndoas. Eram as nossas brincadeiras, né? Infantis. Mas eles queriam um espaço de brincadeira, assim, uma praça, né? Para eles poderem brincar. Eu falei, então tá, então o que a gente pode fazer para poder conseguir essa praça? Ah, tia, vamos fazer um abaixo-assinado? Eu falei, vamos. E aí nós fizemos. Essa história aqui, ela foi feita impressa assim, mas ela também foi feita em livro de tecido. Aí eu ia nas escolas com esse livro de tecido na mão para tentar tornar essa história do início da formação do bairro Guaxindiba e o início da formação do município de São Gonçalo mais atrativo para as crianças. Aí eu fiz esse livro de tecido contando a minha história de vida, né? A história da minha família, tá vendo? A história de vida e costurando com a história de formação do bairro Guaxindiba e do município de São Gonçalo. Foi quando nós descobrimos que a história de São Gonçalo começou às margens do rio Guaxindiba, né? É claro que o povoamento se dá em torno das igrejas e por isso foi voltado mais para o centro de São Gonçalo. E aí eu fui às escolas e contei essa história para as crianças. E nós fizemos isso. Nós fizemos o nosso abaixo-assinado que eu trouxe, que está aqui. Ó, você tenho guardado até hoje. Nós fizemos abaixo-assinado simbólico, com desenhos da praça, pedindo a praça. Fizemos com cartinha, um abaixo-assinado simbólico.
Só que, quando essa notícia chegou em casa, para os pais, aí os pais, não, temos que fazer sim alguma coisa para mudar esse bairro Guaxindiba. Não, vamos fazer um abaixo-assinado oficial. Vamos digitar no computador, vamos botar documento, vamos fazer um abaixo-assinado oficial. Eu falei, então tá bom. Aí nós fizemos o abaixo-assinado oficial. Aí falamos assim, olha só, a tia Alessandra não pode fazer a praça, mas eu posso pegar o abaixo-assinado que vocês fizeram, as cartinhas que vocês fizeram e posso levar na prefeitura. Vou fazer a minha parte de entregar lá. Mas a praça não é comigo, é uma coisa que não depende de mim, mas o abaixo-assinado a gente pode fazer. Aí eu procurei o presidente da Associação de Moradores, nós conversamos, né? E aí por turma, tá vendo? Em cada turma da escola eu fui, contei essas histórias e cada turminha fez os seus abaixo-assinados que estão aqui. Tudo em forma de desenho e entregamos. Eu falei para a professora assim, professora Lígia, temos um problema. Vamos ter que levar abaixo o assinado das crianças na prefeitura. E a prefeitura ela foi comigo, tal, a gente entregou abaixo assinado lá, tudo direitinho. E depois, futuramente, a praça foi até construída lá na comunidade. Foi construída, agora tem duas praças. Uma perto do posto de saúde da cooperativa, voltada para atividade para os idosos, e uma quadra que é para os jovens, para as crianças brincarem. Mas o mais importante disso tudo, que eu acho, é que esse trabalho levou as crianças a pensar sobre a realidade que vive e pensar caminhos, possibilidades de intervir nessa realidade para mudar. Entendendo que cada um de nós temos nossa responsabilidade como sujeito, né? Nesse processo histórico e cultural que a gente vive. Cada um damos a nossa contribuição para a mudança e para a transformação. Não podemos ficar de braços cruzados esperando só que o outro faça alguma coisa, né? Nós também temos que fazer. E outra coisa legal que houve, que à medida que eu ia contando essa história na faculdade, porque assim, a monografia são vários períodos, né? E você vai apresentando os trabalhos. As pessoas da faculdade começaram a abraçar essa proposta de Guaxindiba junto comigo. Então, assim, Natal, Dia das Crianças, início de ano letivo, a minha turma ia comigo para Guaxindiba, a gente conseguia arrecadação de material escolar para dar para as crianças, de brinquedo e tudo. Mas eu pensei assim, também eu não posso ficar só dando o peixe pronto para esse pessoal, tenho que ensinar eles a pescar. E o que eu pensei e que eu poderia também arrecadar para eles era o livro, arrecadar livros, começar a arrecadar livros. E montamos uma biblioteca comunitária que funcionou por muitos anos dentro da minha casa, depois a gente conseguiu um espaço para ela funcionar, Biblioteca Comunitária de Guaxindiba. E aí, essa biblioteca comunitária de Guaxindiba, ela se transformou depois num ponto de leitura do Ministério da Cultura, que foi um edital que o Ministério da Cultura abriu para se inscrever. Então, quem desenvolvesse algum projeto de leitura em alguma comunidade, poderia se inscrever. E eu escrevi como pessoa física comum mesmo, né, nosso projeto voluntário, comunitário, da comunidade da Biblioteca Comunitária. E nós ganhamos esse edital do Ministério da Cultura, ficamos em 6º lugar. E aí a nossa Biblioteca Comunitária ganhou 3 puffs para as crianças sentar para ler historinha, um computador, uma mesa e 2 estantes com livros novinhos de literatura infanto-juvenil voltado para a faixa etária deles. E quando a gente montou a biblioteca comunitária com doações, a gente recebe mais assim, material didático, livro didático, né? Não recebemos muita literatura infanto-juvenil. E depois o Ministério da Cultura abriu outro edital, que foi para Ponto de Cultura, que aí disponibilizava verba para desenvolver outras atividades no bairro. E nós conseguimos também ser contemplados nesse edital para Ponto de Cultura, né? E aí, uma coisa legal que ficou também é que Guaxindiba começou a ser mostrado na imprensa por aspectos positivos também. Não só para as ausências que tinha no bairro, a falta de asfalto, de saneamento básico, situações de violência. Pela primeira vez, Guaxindiba, ele começou a ser divulgado na imprensa por um aspecto positivo. Então, o trabalho da nossa biblioteca comunitária, ele saiu no RJTV, fizeram uma reportagem conosco, saiu no Jornal Extra, no Jornal Seu Gonçalo. O título dessa reportagem está assim, Biblioteca para divertir a garotada. Então, Guaxindiba começa a sair na imprensa, as crianças, os moradores da localidade mudam o seu olhar para o bairro. Então, não é mais o bairro do não tem asfalto, não tem saneamento básico, não tem nada. Começou a ver as possibilidades
que nós tínhamos de burlar essa realidade e encontrar caminhos diferentes para Guaxindico, né? E aí eu segui minha vida na faculdade, e agradeço aos professores maravilhosos que eu tive na minha formação, em que eles aceitavam, por exemplo, eu entregar meu trabalho final de curso, né, da disciplina, dessa forma como eu sempre gostei de me expressar, com material colorido, lúdico, com tecido, com EVA, com fitinha, né? Esse foi um trabalho final da disciplina Educação Infantil, com a professora Ângela Borba, em que eu desenvolvi um trabalho na creche da UF, né? Sendo monitora de Educação Infantil, e ela aceitou que meu trabalho final fosse assim. A maioria dos meus trabalhos, eles sempre foram histórias, né? Isso aqui é um registro do meu trabalho como bolsista da creche da UF, ó. Um trabalho que eu fiz lá. E com poesias, com histórias, né? Sempre registrando com fotografia. Todas as disciplinas eu registrava com fotografia, através de histórias e poesia. Sempre dialogando as teorias, né? Aprendidas no curso, mas de forma lúdica e poética, né? Então agradeço aos meus professores, né? Que foram sensíveis a essa minha forma de me expressar através da escrita, da leitura, né? Da poesia, para que os meus trabalhos fossem concluídos. E aí, já que eu estou falando da creche da UF, eu quero mostrar para vocês o livro de tecido também que eu fiz na época em que eu fui bolsista da creche da UF, né? E que fala assim: um olhar pela janela dos 10 anos da creche da UF. Então ele está com essa capa rosa porque na época eu criei um personagem que chamava Dona Maguelina. E aí a Dona Maguelina visitou a creche da UF, né? E contou essa história para as crianças para comemorar os 10 anos da creche da UF. Olha, o título desse registro: As Aventuras de Dona Maguelina em Um Dia de Estrela na creche da UF, né? Então quem sabe um dia a gente coloca essas histórias não só apenas no livro de tecido, mas também no papel, para que ela possa ser compartilhada com mais pessoas. Então sempre meus registros, né, através da fotografia, de forma muito colorido, amorosa. Eu acho que isso mostra assim, o comprometimento com o meu trabalho, o meu amor, o meu carinho, a minha dedicação assim, por tudo que eu faço e a minha paixão pela educação. Quando eu terminei a faculdade, eu ganhei assim, uma bênção muito grande e esperada, porque eu sempre trabalhei muito como contadora de história, em projetos sociais, né, em instituições religiosas, sempre contei histórias, né, e sempre de forma comunitária, voluntária, mas eu cheguei aos 30 anos e ainda não tinha conseguido um emprego fixo, né, e eu tinha um sonho de me se estabelecer também como profissional, né? Ter a minha carteira assinada ou passar no concurso, né? Porque as pessoas da minha família falavam assim: mas Alessandra, você vive pra baixo e pra cima com essa mala, contando história, mas é difícil, você não consegue nada. Aí eu falei assim: tudo tem seu tempo, tem sua hora. E quando eu terminei a faculdade, a minha professora Mônica Picanso, ela foi ser coordenadora desse programa aqui, Programa Criança na Creche, e ela me convidou para fazer parte da equipe pedagógica. E eu fiquei muito feliz porque era um programa, mas que para eu fazer parte, eu fui contratada, né, de carteira assinada por uma dessas creches comunitárias. E aí foi com 30 anos que minha carteira foi assinada pela primeira vez. E aqui do meu lado está a minha primeira aquisição, né, que eu fiz. Primeira aquisição que eu fiz, que pelo jeito que eu estou falando para vocês e mostrando os materiais, já deu para perceber que eu gosto de carregar minhas coisas junto comigo. E eu não tinha onde carregar, né? Subia e descia do ônibus com sacola. Então eu falei assim: não, agora que eu já sou uma pedagoga formada de verdade, agora que é de verdade, agora que eu tenho minha carteira assinada, então eu vou comprar uma mala bonita, rosa, que é pra eu carregar minhas coisas. Gosto de carregar, que é essa mala que tá aqui do meu lado, né? E no mesmo período que eu consigo, porque assim, às vezes as coisas demoram para acontecer na nossa vida, né? Mas assim, quando acontece também, né? Deus
manda, abre porta, abre janela, vem tudo de uma vez só. E nesse mesmo período que eu consegui o trabalho no programa Criança na Creche aqui em Niterói, eu consegui passar em Itaboraí, concurso público de Itaboraí. Então a primeira creche que eu trabalhei, que eu cheguei lá com essa mala rosa, uma amiga achou que ainda estava faltando alguma coisa nessa mala. Aí ela decorou pra mim com cola puff e ela falou assim: Alessandra, você é uma pessoa muito apaixonada pelo que faz e isso me emociona muito. Então eu vou escrever pra você uma frase nessa mala aqui. Eu falei, então tá bom. Aí ela escreveu assim: quem tem paixão por ensinar, desperta paixão por aprender. Vai de vento em polpa e quem quiser que conte outra, né? E realmente é isso que está acontecendo por aí. Eu ando por aí, apaixonada pelas coisas que eu faço e carregando a minha mala. E como sempre tem um livro de tecido, né, na minha vida, em todos os lugares que eu passo, tem que ter um livro de tecido, eu fiz esse daqui pro programa Criança na Creche, só que foi um desafio muito grande, porque a minha equipe era multidisciplinar, não era só professores, né? Tínhamos professores, fonoaudiólogos, dentista, tinha uma enfermeira e um grupo de artesanato também, nesse prédio onde nós trabalhávamos. Eu falei assim, olha só, aqui não tem como eu fazer um livro de tecido sozinha, só eu. Não tem como, porque a gente é uma equipe. Então, nesse meu livro de tecido, cada um vai representar uma página. Aí o pessoal, mas Alessandra, a gente nem é professor, nós não sabemos fazer trabalhos manuais. E eu falei, ainda tem as crianças, né? Não podemos deixar as crianças de fora. Então, na capa do livro de tecido tem a mãozinha de algumas crianças dessas creches comunitárias que eu fazia supervisão, que eu atendia como pedagoga, e tem a mãozinha delas, e eu botei na capa do tecido assim, Programa Criança na Creche feita a várias mãos. E cada página foi decorada, né, artesanalmente por uma equipe, né? Pelo pessoal da nutrição, da pedagogia, da fonoaudiologia, da enfermagem. Todo mundo contribuiu com a representação desse livro de tecido. Então, esse livro de tecido aqui, nós fizemos em coletivo, né? E aí, eu segui em Itaboraí, né? Eu passei nas duas matrículas em Itaboraí, fui chamado no concurso de 2009 e depois em 2011. Então, eu tive que abrir mão do programa Criança na Creche em Niterói, voltar para Itaboraí e ficar com as duas matrículas lá, o dia todo lá. Então, em Itaboraí, eu trabalhei na escola Professor Pedro Alves de Araújo, no bairro em Itambi. E era muito difícil. Eu saía de Niterói e ir para Itambi. Saía de casa muito cedo, chegava em casa muito tarde. E como eu falei pra vocês que tudo eu resolvia com poesia, aí eu vim no ônibus e resolvi fazer uma poesia sobre o bairro Itambi. E lá eu conheci a diretora, Dona Armênia, uma pessoa muito apaixonada pela educação, e que ela me possibilitou trabalhar na escola em outras áreas, em outros momentos e outros segmentos, e me permitiu ter a experiência de coordenadora do projeto Mais Educação dentro da escola. Depois eu fui coordenadora pedagógica dessa escola. Então, tenho muito carinho, muito respeito pela minha rede municipal de trabalho em Itaboraí, né? Onde eu consegui as minhas duas matrículas, né? Tenho muito carinho por essas oportunidades que eu recebi lá de momento e de aprendizado. Então, eu fiz esse registro, né, do meu trabalho. Aqui também tem um tecido bonito, colorido, tem fitinha. E eu quero mostrar para vocês dois portfólios. Eu sempre faço portfólio em todas as escolas que eu passo. Eu tiro muita foto, eu registro o meu trabalho, eu coloco no Facebook as fotos, porque eu penso que nós professores, nós trabalhamos muito, nós assim, somos dedicados, nós fazemos coisas lindas na escola e às vezes nós esquecemos de divulgar o nosso trabalho, né? Então tem muita coisa bonita acontecendo dentro das escolas. É por isso que eu registro tudo, tiro muita foto e monto meus portfólios, que é uma forma de eu guardar também com amor e carinho o que aconteceu. Uma coisa que eu quero destacar desse meu trabalho na escola Pedro Alves de Araújo, na rede de Itaboraí, foi a participação desse programa Além das Letras. Porque foi um programa em que a gente pôde incentivar
muito a leitura e a escrita dos alunos, a produção textual, né? Onde nós podemos ver também ser colhido vários frutos, né? Tanto incentivar a leitura escrita para nós, professores, momento de formação continuada. O momento de formação continuada, ele não foi só um momento burocrático de passar informes, não. Tinha esse momento sim, mas tinha um momento de leitura, de troca de experiência, de formação, de diálogo, de partilha entre os professores e aqui um pouquinho do registro das produções com as crianças, né? Os textos produzidos por ela. Então, meu trabalho sempre teve envolvimento com a arte, com a literatura, com a ludicidade. Esse portfólio também foi feito na Escola Municipal Pedro Alves de Araújo, também feito a várias mãos, porque eu acredito que ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho, né? Nós precisamos muito um da ajuda do outro e a escola ela tem que trabalhar em parceria com a comunidade, com a família, os professores. Não pode se trancar dentro de uma sala e sozinho se torna mais difícil. Mas quando a gente busca ajuda com a equipe pedagógica, com a comunidade, com os pais, com a família, a gente pode colher os frutos do trabalho. Aí aqui tem algumas fotos de algumas atividades que nós fizemos com as crianças, né? Esse aqui foi o trabalho na época do PNAEC, né? Que teve, nós trabalhamos, tinha formações para o primeiro, segundo e terceiro ciclo, né? Então a gente trabalhou com muita contação de história, com fantoche, né? Eu fiz o curso do PNAEC junto com as professoras, né? E foi uma formação que ajudou muito a gente a trabalhar a linguagem, ajudou a gente a trabalhar a matemática, né? E teve um projeto também que eu participei em Itaboraí, que foi Tenda da Memória. Eu criei o personagem Dona Laranjina para contar a história de Itaboraí, porque a história de Itaboraí também se passa pelos laranjais, né? Então eu criei a personagem Dona Laranjina e eu participei desse projeto Tenda da Memória em Itaboraí, em que resgatava, né, a história de Itaboraí para as crianças e para a comunidade, né? Então está representado também nesse portfólio um pouquinho do meu trabalho na Escola Pedro Alves Araújo. E aí eu vim morar em Maricá e ficou difícil transitar todos os dias de Maricá para Itaboraí. Foi quando eu decidi então permutar para Maricá, onde estou trabalhando hoje, no município de Maricá. Eu comecei na creche Casa da Criança de Noan, por quem eu tenho muito carinho, pela equipe de lá que me abraçou, né? Eu digo que a água dessa creche foi muito abençoada, porque foi lá que eu também iniciei minha gestação do Pietro, né? O Pietro foi gerado lá na creche Casa da Criança de Inoã. Lá eu gerei 2 filhos, que foi o Pietro e foi a minha dissertação do mestrado também, que é a dissertação do mestrado, que é onde eu agora recentemente publiquei nesse livro e faço a homenagem para todas as crianças que fizeram parte desse projeto. A minha dissertação de mestrado teve como título Atividades de Leitura para Crianças de Maternal, né? Então eu desenvolvi na Casa da Criança de Noan com as crianças com a faixa etária de 2 a 3 anos, essas atividades de leituras. E ali eu fiz a minha pesquisa de dissertação para o mestrado. Nisso eu entrei de licença de maternidade por causa do Pietro, né? E quando eu voltei, eu vim para a escola que eu tô hoje, que é a Escola Oswaldo Lima. Professor Oswaldo Lima, em que eu recebi um desafio, né, muito grande, porque em Itaboraí minhas 2 matrículas são de educação infantil. Então eu só trabalhava com educação infantil. E quando eu cheguei na Escola Oswaldo Lima, a minha diretora, Dona Alice, ela me deu esse desafio. Falou, vamos pegar uma turma de 4º ano? Aí eu fiquei com medo no meu coração, acostumada com a educação infantil, pegar uma turma de 4º ano. Mas eu peguei, abracei esse desafio com ela, agradeço a escola, a equipe pedagógica, a todos que me acolheram com muito amor e carinho e me ajudaram nesse desafio. Com essa turma de 4º ano, eu procurei trabalhar assim, com música, com trava-línguas, com poesias, sempre despertando a produção textual, com ilustrações de trovas, né? Ilustrações de trovas, de trava-línguas. E comecei a usar também diversos materiais para nossas produções.
Nesse portfólio eu mostro pinturas em lixa, né? Lixa de obra que a gente usa para poder lixar as paredes, né? Então eu comecei a perceber que os adolescentes que eu dava aula, eles se interessavam muito por essas atividades de artes também. Então eu comecei a utilizar papelão, bandejinhas de isopor, garrafa PET, sempre para desenvolver as atividades pedagógicas. Por exemplo, dia da família, vamos fazer um porta-retrato? Vamos. Pegava o papelão, cortava, montava, dava para as crianças pintarem e fazíamos com a lembrancinha do projeto família, um porta-retrato de papelão. Sempre reaproveitando, mostrando essa preocupação também com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, né? Com a reciclagem do lixo, sempre aproveitando. Então eu trabalhei com copinhos de iogurte, prato de papelão, mas um dos trabalhos que eu achei que ficaram muito bonitos foi essa pintura na lixa. Olha, inclusive nós ilustramos as lendas folclóricas toda na lixa, tá vendo? E ilustramos também a letra do hino de Maricá, no nosso município, todo ilustrado em lixa. Tá vendo? Olha, isso aqui é a letra do hino de Maricá, a letra do nosso município, ilustrado em lixas, olha. Então, nós pegamos o hino de Maricá, cada trechinho, né, cada verso do hino, nós ilustramos em lixa. Tá vendo? Então, foi um trabalho dinâmico, criativo também. E hoje eu estou trabalhando na educação infantil, hoje eu estou trabalhando no Oswaldo Lima Rodrigues com 2 turmas de alfabetização. E eu sempre procuro associar a aprendizagem das letras a uma atividade prática. Por exemplo, quando eu trabalhei a letra B, fizemos oficina de bolinha de sabão. Quando eu trabalhei a letra C, fomos lá na nossa horta, plantamos alpiste, que quando cresce ele lembra o capim, C de capim. Letra D, professora, receita de docinho, fizemos docinho. B, vamos fazer biscoito, amanteigado. Então, assim, eu sempre procuro associar o meu trabalho com uma atividade lúdica, uma atividade prática, né, em que envolvam as crianças, né, com muito amor e muito carinho.